Olá, eu sou o professor Milton Araújo do Instituto Integral e aqui eu vou apresentar para vocês como vão funcionar as aulas dos cursos preparatórios para concursos públicos. O Instituto Integral optou por começar pelas prefeituras do interior do estado do Rio Grande do Sul. Posteriormente, nós vamos expandir para o Brasil inteiro. No Rio Grande do Sul tem três grandes organizadoras de concursos públicos que são a Fundatec, a La Salle e a Legale. Elas elaboram praticamente 100% dos concursos públicos que tem no estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer a preparação por concurso, por município, focando na organizadora, no nível do concurso, fundamental, médio e superior. E especificamente estamos começando com raciocínio lógico e matemática. Posteriormente, nós vamos oferecer outras matérias, mas ainda estamos em contato com outros professores para poder abrir e oferecer mais matérias, todas as matérias do concurso, na verdade. Mas, por enquanto, nós temos só raciocínio lógico e matemática. Aqui temos um exemplo, a Prefeitura de Bento Gonçalves já está com as inscrições abertas, vão fechar, se não me engano, no dia 5 de maio, o edital 04/2022, a organizadora é a La Salle. Esse é o programa da prova de raciocínio lógico de cargos de nível superior. Esse foi tirado do próprio edital, esse programa. Nós vamos seguir o programa conforme está aqui, com aulas gravadas que vão ficar disponíveis na plataforma lá do curso. E aulas ao vivo também. Nas aulas ao vivo é onde nós passamos dicas, macetes, atalhos e truques. Você vai precisar das aulas ao vivo, porque o curso ele é apresentado na forma como está no edital e como está nos livros. A gente pode colocar um detalhe ou outro aqui, mas as dicas, os atalhos e os truques a gente só pode passar quando estiver resolvendo questões da organizadora e do concurso que vocês vão fazer. Então é necessário porque somente nessas aulas nós passamos as dicas. Por que isso? Porque se nós deixarmos disponíveis com aulas gravadas, seja na plataforma do curso ou em qualquer outro lugar, com todas as dicas, nós vamos estar abastecendo a concorrência de vocês. E nós não queremos isso. Nós queremos passar dicas que só os nossos alunos vão conseguir responder determinadas questões, pegadinhas, essas coisas que os examinadores colocam nas provas. E nós vamos atacar especificamente a banca que vai elaborar a prova de vocês. Organizadora é a Fundatec. Banca é o professor que vai elaborar a prova de vocês. Assim como nas outras organizadoras também, a La Salle e a Legale. Cada uma vai contratar um examinador, na verdade vários examinadores, e nós vamos cercar as provas para conseguir ver qual é o estilo de cada examinador. As questões em geral, elas têm o mesmo aspecto em qualquer prova. Se é matéria, digamos assim, matemática, 2 mais 2 é igual a 4 para qualquer organizadora. A matemática ela não varia muito de uma organizadora para outra, nem o raciocínio lógico. E não existe raciocínio lógico de nível fundamental, nível médio e nível superior. Se cair no concurso, vai cair igual em todos os níveis. Pode haver uma pegadinha um pouco maior numa prova de nível superior, mas na verdade o nível das questões não muda. Um alerta de segurança, primeiro ponto de segurança que nós temos aqui com os materiais do curso é que o Instituto Integral foi passado por pessoas que trabalham na área de seguros. Então, eles colocaram no material didático do curso, colocaram uma ferramenta de seguro que é parecida com a que eles usam em bancos e seguradoras. Então, a gente está seguro com o material agora que está na plataforma. Mas também as aulas ao vivo são as aulas que estão definindo a aprovação dos nossos alunos no teste da ANPAD. Então, nós definimos
durante a pandemia, nós definimos aulas ao vivo, que nós chamamos de acompanhamento semanal online ao vivo. Essas aulas não são gravadas e ninguém tem a permissão de gravar, porque já foi explicado. Isso é o que a gente passa nessas aulas, só quem está presente na aula vai ter acesso à informação. Mesmo que seja um aluno que esteja matriculado no curso, mas não compareceu na aula. Ele vai ter que marcar essa aula em caráter particular, e essas aulas elas são cobradas. Aulas ao vivo vão demandar a presença de um professor. Esse professor precisa receber, então essas aulas vão ser cobradas. Mas vão ser cobradas assim, em grupos de 5 a 10 alunos, o valor é diluído pelos 5 ou pelos 10 alunos. Agora, se a aula for particular, o aluno vai pagar o valor integral dessa aula para o professor. Então fica aqui o alerta: se alguém pedir material, não passem o material, passem o link do Instituto Integral, o link de acesso ao curso, mas nunca tirem o material da máquina de vocês e passem adiante, principalmente pela internet, porque esse material ele fica com dados pessoais de quem baixou, ficam gravados no arquivo. E isso aí, uma pessoa que seja habilitada para abrir o arquivo vai ter os dados de vocês na mão delas. Então não vale a pena vocês passarem arquivos. Passem apenas o link de acesso ao curso para a pessoa se matricular ou não. Aqui um link que a gente deixou para qualquer pessoa, seja aluno ou não, para ele baixar material didático. Eu vou acessar esse link aqui só para mostrar para vocês como é que funciona. Ali vocês têm provas do teste ANPAD desde 2016, provas de concursos públicos que está sendo abastecido ainda, o material lá não está completo de concursos públicos. Mini simulados de raciocínio lógico quantitativo exclusivos do Instituto Integral. Eu já fui examinador de concursos públicos, inclusive da Fundatec. Eu elaborei mais de 1000 questões que eu elaborei, uns 80% dessas questões são da Fundatec. Então eu conheço a forma como a Fundatec atua. As demais que vieram depois, a La Salle e a Legale, elas têm o mesmo estilo da Fundatec, porque eles pegaram examinadores que eram da Fundatec e foram abrindo outras organizadoras. Então as provas teriam o mesmo estilo, só que a gente vai atacar pela organizadora. Nós divulgamos calendários de aulas ao vivo, são as aulas aquelas que a gente vai marcar aqui, só que para concurso público não vai ter um calendário praticamente já pronto, porque as aulas vão ser marcadas por vocês, alunos. Vocês mandam as dúvidas, fazem o pagamento da parcela da aula e convidem os colegas de vocês a fazer o mesmo, porque aí quando fechar 5 pessoas, está fechado o valor do horário. Aí o professor pode ser contratado, ele vai marcar a aula ao vivo, e aí entre os alunos que pagaram o horário, eles entram e assistem a aula. Simuladores de scores funciona mais para o teste da ANPAD, mas serve para vocês avaliarem o desempenho de vocês nas aulas que vocês estiverem assistindo aqui. E o material de apoio estão no link, nós já vamos acessar lá, deixa eu só clicar aqui. Aqui está a pasta com todos os materiais gratuitos. Tem muito material da ANPAD, porque eu já estou há 23 anos preparando focado no teste ANPAD. Aliás, é uma dica que eu passo para vocês. Se preparem com foco. Foco no concurso que vocês vão fazer, na organizadora, na banca que vai elaborar. A banca vocês não vão ter condições de conhecer a banca. Embora eles publiquem no Diário Oficial, algumas organizadoras publicam o nome da banca no Diário Oficial. Mas vocês vão ter que pegar pelas provas o estilo do examinador. Então aqui, ó, acompanhamento semanal. Clica, vai abrir a pasta
com todos os arquivos do acompanhamento semanal, mas isso é mais para a ANPAD. Vocês vão clicar nessa pasta aqui, ó, concursos públicos, cursos e aulas particulares. É que eu trabalhava mais com aulas particulares para concursos públicos, mas a demanda foi crescendo muito, enquanto do teste ANPAD diminuía, a de concursos públicos ia aumentando. E agora não dá mais para eu trabalhar dando aulas particulares, eu não tenho mais horários para dar essas aulas particulares. Então aqui está o material, tem um livrinho que foi vendido há uns anos atrás, que é de questões resolvidas. É esse livro aqui, ó. Tem 500 questões de concursos. Os concursos são antigos, como muitos dizem. Ah, mas esses concursos são antigos. Só que concurso público, pessoal, de matemática e raciocínio lógico, o assunto vai ser sempre o mesmo. Aquela brincadeira que eu fiz no início. 2 mais 2 é igual a 4. Era nessa época e vai continuar sendo para qualquer organizadora que elaborou a prova de vocês. Então depois vocês deem uma olhada, aqui também está separado por assunto, ó, as questões. Índice por assuntos. Dá o assunto e diz quais são as questões que tratam daquele assunto. Isso vai ajudar vocês a encontrar mais rápido as questões do assunto que vocês estão estudando. Aqui está o material dessa aula que a gente está gravando aqui. E aqui tem uma prova da maneira como eu trabalhava para concurso público. Eu trabalhava de modo particular. Então eu deixava isso aqui como demonstração. Tem uma prova aqui que ela não está resolvida totalmente. Eu coloquei aqui só uma questão resolvida para vocês verem como é que é feito o material. Deixa eu ampliar aqui. Então tá aqui, ó, tá respondida por tabela verdade. Só que a forma como os livros trazem a solução. Tem uma dica, que a dica só é passada na aula ao vivo. Dica para cravar a resposta correta sem desenvolver a tabela verdade. Isso vai fazer vocês ganharem tempo na hora de responderem as questões. Os demais arquivos aqui são de uma espécie de mini curso que normalmente eu passo para os alunos do teste ANPAD ou de concursos públicos. É só para explicar os princípios básicos do raciocínio lógico. Depois eu vou ver se eu deixo gravadas algumas aulas sobre isso. Aqui também são passadas dicas para os alunos. Ali os princípios básicos da lógica formal. Como por exemplo, sexto princípio básico da lógica formal. Se a informação não estiver contida nas premissas, ela não poderá estar na conclusão. Aqui tem um exemplo de uma prova do teste da ANPAD. Premissa 1 diz, há pessoas naquele bar. Premissa 2 diz, todas as pessoas que estão no bar são homens. E a conclusão fala que todas as pessoas que frequentam o bar são homens. Aqui a conclusão vai além do que diz nas premissas. Ter pessoas no bar. As pessoas que estão no bar são homens, mas isso não está dizendo que as pessoas frequentam o bar. Então a conclusão vai além da informação que está nas premissas. O argumento não é válido. Outra questão, essa daqui é mais flagrante ainda. A premissa 1 fala: A é vermelho, sei somente C, B é verde. B não é verde, sei somente C, C é azul. Pode-se concluir que, veja que eu botei destaque nas cores ali, vermelho, verde e azul. Só tenho essas três cores como informação ali. Olha a alternativa B, fala em amarelo, a D e a E também falam em amarelo. Pode tirar essas daqui. Amarelo é uma cor que não está nas premissas. Isso é um princípio
básico da lógica formal, que é chamado argumento lógico dedutivo. Argumento dedutivo é aquele que eu só posso tirar a conclusão pela informação que está nas premissas. Então a gente já corta aqui e olha só como é que eu fiquei, ó, com duas alternativas. Esse método aqui de responder a questão, agora aqui eu chuto. Eu venho e faço, mamãe mandou escolher essa daqui, vou lá e marco. Não fiquem tentando chegar na resposta. Já chegou em duas alternativas. Se vocês tiverem 4 questões que ficaram entre duas alternativas e chutarem as 4, vocês vão acertar 2. Isso é um chute estatístico, a gente vai ver na continuação do curso. Este é o link direto lá para o meu WhatsApp. Se quiserem informações sobre cursos e concursos, entre em contato ali que eu vou passar para vocês os links dos grupos do concurso que vocês querem fazer. O tripé da aprendizagem, isso a gente vai ver mais adiante aqui. Aqui o roteiro para tirar o máximo proveito das aulas, deem uma olhada, sigam o roteiro. Esse roteiro aqui, os alunos do curso preparatório para o teste da ANPAD, todos os que seguem esse roteiro mandam depoimento para nós quando sai o resultado da prova. A gente tem aqui alguns depoimentos para mostrar para vocês. Aqui é como funciona o aprendizado. É como construir uma casa. Vocês vão começar a casa pelo alicerce. Nunca vi ninguém começar a construção de uma casa pelo telhado. Quem vai atrás de questões respondidas está começando a casa pelo telhado. Não vai aprender lógica nem matemática. Não é assim que se aprende. Aulão de exercícios não funciona. É para o aluno perder tempo e perder dinheiro. Por quê? Porque ele não tem a base. Ele não está construindo a casa pelo alicerce. O alicerce é a parte de entender o assunto. Ele tem que estar dentro de uma sala de aula e ele precisa do professor. O aluno precisa do professor, bem dizer, só aqui para entender o assunto e lá na hora da aplicação quando surgem dúvidas. Mas ele precisa, aqui é fundamental que ele esteja presente na aula, focado no que ele vai aprender. E para isso ele já precisa ter olhado o assunto antes, ter feito uma leitura prévia do assunto, assistido a aula gravada. Não assistam aulas ao vivo se vocês não prepararam o assunto antes. Isso aí é perda de tempo e perda de dinheiro. Reter é uma tarefa 100% do estudante. Por quê? Porque vocês precisam pegar o assunto da aula no dia da aula. Não deixem para estudar depois. Peguem no mesmo dia da aula, tem pouco assunto, pega e faz uma revisão. O cérebro não vai reter todo o assunto de uma vez só. Ele é lento. O cérebro de qualquer pessoa é lento para aprender. Mas vocês vão precisar fazer essa retenção e dormir de 7 a 8 horas por noite. Por quê? Porque a retenção, a gravação é feita durante o sono. Mais particularmente, quando vocês estão sonhando, o cérebro vai estar gravando o assunto que vocês fizeram a revisão antes de dormir. Se deixar para fazer depois de dormir, o cérebro vai apagar mais da metade daquilo. Isso em menos de 24 horas. Passou uma noite inteira de sono, vocês vão jogar fora o que vocês aprenderam na aula do dia anterior. Então a retenção, a revisão tem que ser feita antes de dormir, no dia da aula. A gente não estuda na véspera da prova, a gente estuda no dia da aula, antes que esse dia termine, antes que a gente durma. E a aplicação é fazer exercícios. Aí vocês vão precisar do professor na hora da dúvida. Aí são as aulas ao vivo que a gente marca lá no curso. Aulas ao vivo, a gente dá uma passada no assunto para ver o que vocês realmente entenderam. Porque a lógica formal ela é cheia de, eu chamo de ilusão de aprendizagem. A pessoa acha que está entendendo, acha que entendeu,
vai fazer os exercícios, não consegue fazer nenhum, porque não se pode achar dentro da lógica formal. A lógica formal é binária, ou é verdadeiro ou é falso. Ou o argumento é válido ou é não válido. Ou você entendeu ou você não entendeu. Não tem coluna do meio, não tem mais ou menos entendido. Por isso que a gente vai focar no que mais cai. Isso vocês vão aprender bem. E aquilo que vocês pegarem lá na hora do exercício, na hora da prova, começa a ler a questão. Vocês vão saber se vocês prepararam aquele assunto ou não. Para quê? Para pular rápido da questão. Por exemplo, o cara coloca lá, se tiver matrizes, não cai mais em concurso, mas se tiver lá matrizes, a gente não estuda matrizes. Isso durante as aulas a gente vai explicar, a gente não estuda matrizes e fala para vocês, não percam tempo estudando matrizes. Porque a gente vai ver durante o curso. Aí vocês começam a ler a questão numa matriz, já pode pular para outra. Não termina de ler a questão, já ganha esse tempo. A pior coisa que existe é o estudante chegar tendo preparado mais ou menos todos os assuntos, ele fica chafurdando em cima da questão. Ele não sabe que ele não sabe responder a questão. Ele acha que porque ele estudou tudo, ele vai conseguir responder toda a prova. Ele fica 20 minutos em cima da questão e não sai do lugar. Por quê? Porque ele não aprendeu a olhar as pegadinhas do examinador. Isso tudo a gente faz no treinamento em aulas ao vivo. No curso é apresentado o conteúdo que vai cair na prova. Essa decisão de vou estudar ou não vou estudar, vocês vão pegar a partir das aulas ao vivo. É um treinamento para fazer a prova. As aulas ao vivo são só isso. Isso aqui a gente vê depois no curso. O roteiro de estudos. Lá no site vai ter um vídeo na seção Comece por aqui. Cada curso vai ter um comece por aqui, comece por ali. Não criem o modo de vocês de fazer o curso. Sigam o roteiro. Quem segue o roteiro passa. Então sigam o roteiro. Então vocês vão começar pelo vídeo, o vídeo vai dar informações de como vocês vão navegar pela plataforma, como vocês vão publicar dúvidas no plantão de dúvidas e como vocês vão marcar as aulas ao vivo para ter as dicas, macetes, atalhos e truques. Então sigam aquele roteiro que está lá no site, lá na seção do Comece por Aqui do curso. Aqui como o cérebro aprende, a gente vai olhar isso aqui com mais detalhe em outras aulas, mas vejam bem, ó, estudar matemática lendo, 10%. Se a prova tem 5 questões, pode errar todas. Se a prova tem 10, tu vai acertar uma só. Não vai ser aprovado dessa forma. Ouvindo, 20%, já melhorou um pouquinho, mas ainda não é o suficiente. Observando, 30%. A gente começa o curso observando. A gente vai ensinar vocês a observar antes de chegar e botar uma caneta em cima e ficar fazendo conta. Vocês vão ter que observar se a questão tem pegadinha ou não tem pegadinha. E vão ter que identificar a pegadinha. Isso a gente treina para fazer. Tem que treinar e treinar bastante. Vendo e ouvindo 50%, discutindo com os outros 70%. E nós pretendemos chegar aqui, ó, fazendo à mão, escrevendo à mão. Vocês vão ver nas aulas do acompanhamento como é que elas são. Eu já vou mostrar aqui para vocês que tem um exemplo aqui da aula do acompanhamento. Então, vocês vão chegar aqui, ó, 80% de aproveitamento. Quem quiser aprender a ponto de ensinar para os outros, 95%. Nós já temos 2 alunas do Instituto Integral Preparatório para o Teste ANPAD que vão ser instrutoras aqui do curso. Por quê? Porque elas aprenderam. Elas já conseguem ensinar para os outros. Então não é impossível chegar aqui. Qualquer um que siga o roteiro da forma como foi indicada pode chegar aqui se quiser. O máximo que a gente precisa é chegar aqui, ó. Tem que fazer exercício, não adianta ficar assistindo um professor resolvendo a questão. Isso aí é a mesma coisa que tentar aprender a nadar com um curso de natação em vídeo.
Não vai aprender, não vai aprender lógica formal e nem matemática assistindo a questão ser resolvida. Tem que pegar e quebrar a cabeça em cima, tem que ter a dificuldade. A dúvida é uma coisa boa, porque a dúvida é que dá o aprendizado. Não é a questão raciocinada por outro cérebro sendo resolvida que vai fazer vocês chegar lá na prova e se dar bem na prova. Aqui uma breve explicação sobre como funcionam nossas aulas ao vivo. Todas elas são 100% online. O curso está todo gravado, vocês têm toda a parte teórica gravada na plataforma, mas vocês não têm ali as dicas, macetes, atalhos e truques, principalmente das questões que vocês vão focar. Aí vocês vão marcar as aulas, elas não podem ser gravadas, ninguém tem permissão para gravar. Tomem cuidado com relação a isso. E elas têm valor cobrado à parte. Vocês vão ter que consultar aí quanto está a hora a aula do professor e ver se a aula vai ser em grupo. Se a aula for em grupo, é necessário que 5 pessoas façam o depósito só via Pix antes do horário que vocês querem. O depósito de R$ 38,80. Isso são valores de hoje. Eu não sei quanto vai estar o valor daqui a algum tempo. Por quê? Porque R$ 38,80 é 1/5 do valor da aula. Tem que ter 5 alunos que façam esse depósito para a aula poder ocorrer. Então, entre em contato com os colegas e façam eles se motivarem para assistir às aulas. São essas aulas que vão definir a aprovação de vocês. Porque vocês e somente vocês vão ter uma informação que nenhum outro concorrente de vocês vai ter. Olha lá, é somente nas aulas ao vivo que nós vamos passar dicas, macetes, atalhos e truques. Aqui a política de preços dos cursos preparatórios para prefeituras do interior do Rio Grande do Sul. Nível fundamental de R$ 199 por R$ 99. Nível médio de 229 por 129. Nível superior de 259 por 159. Esses preços podem ser alterados a qualquer momento, sem prévio aviso. Se você tiver interesse em curso preparatório para outro concurso, entre em contato conosco e nos envie a proposta. Nós vamos avaliar e ver se é viável ou não atender aquele concurso. Aqui vou fazer uma apresentação breve, rápida de como é que funciona uma aula ao vivo. Não é um curso preparatório, a aula ao vivo é um complemento daquilo que você já estudou. Não assista a aula ao vivo se você não estudou antes, não assistiu a aula, não tentou fazer os exercícios, não seguiu o roteiro de estudos, você está jogando dinheiro fora e perdendo tempo. Então, faz todo o processo primeiro, aí vocês vão tirar proveito da aula ao vivo. Nós começamos a aula ao vivo por uma tarefa. Mas como, professor, tem que fazer a tarefa antes de estudar? Sim, isso aqui é para provocar o cérebro. Vocês vão tentar responder as 5 primeiras questões propostas no capítulo, nesse caso o conceito de proposição, que está lá no livro. Você tem que fazer a leitura prévia, depois que vocês fizerem a leitura prévia e assistirem a aula gravada, é que vocês vão tentar responder as 5 primeiras questões propostas lá. O livro está disponível na plataforma do curso online e só é acessível por alunos matriculados. Também você vai procurar nas 6 últimas edições de provas anteriores de raciocínio lógico e quantitativo. Aqui está teste AMPAD porque é o teste que a gente trabalhou durante 23 anos preparando o pessoal, focado. Vocês vão para a organizadora do seu concurso público, vão procurar questões daquela organizadora. Mesmo que mude a banca é o professor que elabora as questões. Mesmo que a banca mude, o estilo da organizadora é mantido. Porque quando o examinador é contratado pela organizadora, ele recebe provas anteriores, dos examinadores anteriores, ele recebe as provas
para se inspirar nessa prova. E normalmente o examinador ele segue o estilo do examinador anterior. E também nos 9 primeiros mini simulados exclusivos do Instituto Integral. Os mini simulados estão nessa pasta aqui, ó, mini simulados de raciocínio lógico quantitativo do Instituto Integral. Aqui estão os 9 últimos mini simulados. Aqui está o link para vocês baixarem, entrarem naquela pasta lá e baixarem as provas. Se concentrem mais na pasta de concursos públicos, mas não deixem de olhar os mini simulados também. E depois de feita a aula, aí vocês vão retornar para aquela tarefa inicial e agora vocês vão responder a tarefa. Então anotem o resultado, as questões que vocês tiverem já o gabarito, anotem quantas vocês acertaram antes de fazer o processo todo, de seguir o roteiro, e depois de seguir o roteiro. Se vocês estudaram realmente da forma como foi recomendada, vocês vão acertar uma ou duas antes de seguir o roteiro, e depois de seguir o roteiro, talvez vocês acertem 4 ou todas as 5. É para vocês verem a evolução, o que é fazer as coisas com método, fazer seguindo um roteiro. Não tentem inventar, porque aí vocês vão acabar tendo dificuldades e vão precisar de mais aulas ainda do que aquelas que a gente determina. Aqui, normalmente, com umas 4 ou 5 aulas, vocês conseguem matar todo o assunto do curso. Mas tem que fazer a sua parte, né? Tem que fazer o dever de casa. Se não faz o dever de casa, não vai chegar onde pretende. E aqui os depoimentos de alguns dos nossos alunos. Aqui os mais recentes. Acertou todas de lógica. Aprendeu de verdade. Ela fez 432 pontos na prova de novembro do teste AMPAD, entrou na COPEAD com a segunda maior nota. Esse rapaz aqui acertou 9 de 12 questões de lógico quantitativo. Entrou no doutorado da UFMG. Aqui um que fez 330, o mínimo que os programas exigem é 300 pontos. Ele fez 330. Aí está dizendo, se afundou em inglês e português. Mas em lógico quantitativo, com um mês de estudos, ele fez 420 pontos na prova de raciocínio lógico quantitativo. Aqui o outro fez 408 no geral. E aqui esse foi o mais recente depoimento que nós recebemos. Ele passou no mestrado em Administração Pública da Universidade Federal de Goiás. Aqui, ó. Obrigado pelo admirável método de ensino. A gente não usa o método de ensino que nos trouxe até aqui. O método de ensino no Brasil, ele está muito errado, ele precisa ser modificado. A gente não aprende nada na escola. Quer ver a prova? Se a gente aprendesse na escola, nós não estaríamos fazendo curso preparatório para concurso ou para qualquer outra finalidade. Nós simplesmente revisaríamos aquilo que nós aprendemos e iríamos fazer a prova. Curso preparatório é o atestado de falência do sistema de ensino no Brasil. Raciocinar da forma correta é o que a gente vai aprender a fazer aqui. E aqui um breve currículo, eu deixo o meu currículo Lattes. Quando vocês forem escolher um professor, procurem nesse link aqui, ó, http://lattes com 2ts.cnpq.br/. Não coloque esse número aqui, senão vai chegar no meu currículo lá. Procurem o currículo professor com formação para dar aula da matéria que vocês precisam. Ele tem que ter currículo na plataforma Lattes. Obrigado por assistir a essa aula, um abraço e até a próxima.